Olá, boa tarde. Aqui é o Orivaldo e hoje eu estou mostrando para vocês algumas informações muito importantes a respeito da empresa Azul, que ela é negociada na Bolsa de Valores com o código AZUL4. E o tema deste vídeo é o seguinte: Azul caminha a passos largos para o fundo do poço. Eu não estou dizendo que ela vai falir. Eu estou dizendo que ela caminha a passos muito largos para o fundo do poço. Isso nós veremos por meio dos balanços que a própria companhia publica. Informações disponibilizadas pela empresa para o mercado. A Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. é uma companhia aérea fundada por David Neeleman, classificada como a terceira maior empresa do país no que se refere a número de passageiros, segunda no número de aeronaves e a primeira no número de destinos ofertados. Com sede em São Paulo, a empresa está presente em 98 aeroportos disseminados pelo país e em 8 aeroportos internacionais. Realiza mais de 860 voos diários, com mais de 104 destinos, incluindo destinos nacionais e internacionais, dispondo de uma frota de 140 aeronaves e cerca de 15 mil empregados. É errado usar a palavra funcionário quando se refere à empresa privada. O termo funcionário ele é destinado ao funcionalismo público. Quem trabalha em empresa privada é empregado, ok? Representando 30% das decolagens do Brasil. Então ela tem aí praticamente um terço da função de transporte de passageiros aqui no Brasil. É considerada a empresa aérea que mais teve crescimento no país desde que iniciou suas operações em 2008. A empresa se apresenta na Bolsa de Valores sob o código AZUL4 e obteve lucro líquido negativo. É estranho você colocar a palavra lucro líquido negativo. Ela teve prejuízo, né? Prejuízo de 2,4 bilhões em 2019. De lá para cá, infelizmente, a situação vem piorando muito. Este gráfico eu busquei no site do Investidor 10, é um excelente site, com muitas e ricas informações. Lá nós temos neste exemplo um gráfico com 5 anos de cotações de comportamento de preço das ações da Azul. É uma descendente sem fim. Algo que chegou a custar mais do que R$ 60, hoje está custando R$ 5 e pouco. Será possível salvar a Azul? Não sei não. Um histórico de rentabilidade. Apenas neste mês, passado agora, agosto, né? A queda no preço das ações foi de 39%, uma desvalorização. Em 3 meses, totalizou 48%. Em um ano, 65%. Em 2 anos, 69%. Em 5 anos, 90%. Então, ela está valendo nem 10% do que ela valia 5 anos atrás. Continuando, aqui nós temos alguns indicadores fundamentalistas da Azul. Eu marquei de propósito vários deles com a seta em vermelho. Preço sobre o lucro está negativo 0,92, porque ela dá prejuízo. Preço sobre o valor patrimonial negativo 23 centavos, porque ela está com o patrimônio líquido negativo. Margem líquida. Ao final da demonstração de resultado, o que é que sobra para a empresa? Aqui precisa ser um número positivo, mas no caso da Azul está negativo em 34,96%. Então, tudo que ela fatura, tira os custos, as despesas, a parte de juros financeiro, tudo isso ainda não há resultado. Há sim um prejuízo que vem se acumulando. O que mais? Preço sobre o ativo circulante 0,34 negativo. Preço sobre o capital de giro 0,48 negativo. Valor de patrimônio por ação 20,69 negativo. LPA 5,16 negativo. ROI 24,95 negativo. ROA 28,59 negativo. É um show
literalmente um show de horror. Isso tem acontecido com muitas empresas aéreas e não apenas com a Azul. Se você verificar o balanço da Gol, idem, da Latam, a mesma coisa em outros países também. É uma pena, né? Que isso venha acontecendo. Se vocês tiverem interesse em olhar algum desses indicadores, basta pausar o vídeo. Mesma coisa aqui, ok? Vamos lá. Algumas perguntas que se faz para saber se uma empresa pode ser considerada como investimento de longo prazo. Ela tem mais de 5 anos na bolsa? Sim. Mas ela não deu lucro nos últimos 20 trimestres. Ela não possui ROI acima de 10%. Ela apresentou crescimento de receita? Sim. Nós veremos num gráfico daqui a pouco. Mas estas receitas não são suficientes para bancar os seus custos, tanto operacionais, administrativos, quanto financeiros. A empresa possui liquidez diária? Sim, ela tem liquidez diária. A empresa, essa frase, ela nunca deu prejuízo? Muito pelo contrário. Ela quase sempre dá prejuízo. A empresa, principalmente nos últimos 5 anos. A empresa pagou mais de 5% de dividendos? Não, ela não tem lucro, como é que ela vai pagar dividendos? Dividendos é algo que existe para distribuir lucro, não se distribui prejuízos. A empresa possui dívida menor que o patrimônio? Essa eu coloquei uma interrogação porque, na verdade, ela não possui dívida menor do que o seu patrimônio. Muito pelo contrário. A dívida dela ultrapassa em muitas vezes o patrimônio dela. A empresa apresentou crescimento. Patrimônio que eu estou falando aqui, partindo de capital social e de reservas de lucros. Ela não tem isso positivo. A hora que você traz os prejuízos que vão se acumulando, esse patrimônio líquido fica muito negativo e nós veremos isso no balanço que eu trouxe aqui. A empresa apresentou crescimento nos lucros? Não, não é verdade. Por isso que não está nem marcado. A empresa é bem avaliada pelos usuários do investidor? Não, não é. Não é. E aqui nós temos o payout da Azul, né? O lucro, o que seria o payout? Seria o tamanho da participação nos lucros por parte dos acionistas. Como não tem lucro, não tem essa participação. Cada barra dessas aqui representa o lucro líquido. Na verdade, prejuízo líquido. Eu recomendaria que mudassem esse texto para prejuízo, porque ele não é um lucro. Lucro é quando sobra. Aqui está sempre faltando. Comparando com a Gol, que é a outra empresa com ação listada na Bolsa de Valores, a situação é tão ruim quanto. Agora um comparativo que eu acho muito interessante, que é a cotação ao longo do tempo do valor de uma ação em relação ao Ibovespa. Essa linha aqui de cima, Ibovespa, e essa em vermelho é a cotação das ações da Azul. Olha quanto se distancia num intervalo de 5 anos. E aqui fica bem claro. Por exemplo, se você tivesse aplicado R$ 1.000 no Ibovespa, hoje você teria, isso há 5 anos atrás, hoje você teria 1.330. Se você tivesse aplicado no CDI, teria 1.484. Diversas formas de aplicações teriam rendido uma boa grana. Agora, se você comprou ações da Azul há 5 anos, investindo R$ 1.000, hoje você teria apenas R$ 96. Mais algumas informações sobre a empresa. O mercado, apesar de todo o prejuízo, de todo o patrimônio líquido negativo, são 26 bilhões negativos. Se a empresa vendesse tudo que tem para pagar as dívidas, ainda assim faltariam 26 bilhões de reais. E mesmo assim o mercado diz que ela vale alguma coisa. Eu não sei onde enxergam isso. Não sei se é no nome da empresa, da marca da empresa, porque a empresa em si, ela não tem mais nada. Muito pelo contrário. Se ela vender tudo que tem, ainda faltam 26 bilhões.
Então é uma situação muito triste, né? Muito triste. Aqui os acionistas principais da empresa, que mandam na empresa, olhando para a receita, confrontando contra os lucros, né? Cada uma dessas barras em verde são receitas. A empresa gera receitas, ela tem faturamento, ela voa, mas essas receitas não são o suficiente para bancar os custos e as despesas, tanto despesas administrativas quanto financeiras. Então nós vemos que 2000 e a situação não começou por causa da pandemia, como alguns dizem, não. Antes já estava. Aqui de 2018 para 2019 já entrou numa continuidade de prejuízos que apenas vão se acentuando. Aqui o preço das ações nessa linha, para vocês em amarelo ou dourado, e aqui em verde o lucro líquido. Na verdade, prejuízo líquido. Eu acho que deveriam mudar essa nomenclatura quando uma empresa apresenta resultado negativo. Para vocês terem uma ideia daquilo que eu estou mostrando aqui neste vídeo, né, são dados oficiais divulgados pela própria empresa, porque ela é uma sociedade anônima, ela tem obrigação legal de publicar isso. Vamos olhar aqui a quarta linha. 2019, ela teve um prejuízo líquido de 2 bilhões e 400 milhões de reais. 2020, agravado pela pandemia, num único ano teve um prejuízo de 10 bilhões 830 milhões. Em 2021, um prejuízo de 4 bilhões 210 milhões. Em 2022, um prejuízo de 722 milhões. Em 2023, o prejuízo voltou a crescer para 2 bilhões 380 milhões. E nos últimos 12 meses, ela acumula um prejuízo de 6 bilhões 530 milhões. A gente está falando aí do segundo semestre do ano de 2023, mais o primeiro semestre de 2024, a data de atualização dessas informações. Então é um desastre isso que está acontecendo. Nesse gráfico que mostra 10 anos, lembrando que essas barras em cinza representam o patrimônio da empresa, até 2018, apesar de pequeno, ainda era positivo. Em 2019, o patrimônio, em razão dos prejuízos, ele vira para negativo. Depois disso, ano a ano, só piorando a situação. E vocês podem ver pela linha verde que ela continua gerando receita, ela continua faturando, ela está operando. Mas a linha amarela mostra que teve um descolamento até aqui, 2019, 2020, 21, 22, era quase paralela a distância entre a receita e os custos e despesas para gerar esse resultado. A partir de 2022, início de 2023, 2024, se distanciou muito. Então a situação ela piorou. Piorou em que sentido? Ela continua gerando receitas e até maiores, mas essas receitas são consumidas totalmente pelos custos e despesas, inclusive despesas financeiras, e aumentando cada vez mais o tamanho do prejuízo. Continuando aqui nas informações, aqui tem valores ano a ano de 2019 até 2023 dos saldos de ativos e passivos. Se vocês quiserem dar uma olhada com calma, né? Nós vemos que o patrimônio líquido era negativo 3 bilhões e 520 milhões em 2019, foi para 14 bilhões em 2020, para 18 bilhões em 21, para 19 bilhões em 22, para 21 bilhões em 23 e 2024 já está em 26 bilhões negativo. Detalhe, uma comunicação feita pela própria Azul, porque ela é obrigada, ela teve uma reclassificação da nota de risco dela
pela SP Global Ratings e passou para CCC+. Nós temos aqui uma tabela da classificação de risco. A melhor nota, AAA. Vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Está aqui quase no fim da lista, né? E o que significa esse CCC? Risco substancial. É uma classificação de crédito que avalia a capacidade de uma instituição, empresa, governo, banco, tal, de cumprir com seus compromissos. Quanto mais para baixo a classificação, é enxergado que vão aparecendo dificuldades da empresa honrar com seus compromissos. Ok? Continuando mais um pouco, uma notícia que saiu esses dias, né? Na verdade, hoje, 5 de setembro de 2024, as ações da Azul abriram o pregão desta quinta-feira entre as maiores baixas do Ibovespa, após a companhia prestar esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários sobre notícias que circulam na mídia, envolvendo as especulações sobre uma eventual recuperação judicial da companhia. Por volta das 11h20, os papéis recuavam 3,05%, valendo 4,77%. A companhia aérea passou por uma montanha-russa na bolsa nos últimos dias, com preocupações acerca de situação financeira e a possibilidade de um pedido de Chapter. É o processo semelhante à recuperação judicial que acontece nos Estados Unidos. No dia 29 de agosto, o jornal Globo veiculou que a companhia não pretende entrar com o pedido de entre aspas, recuperação judicial. Adicionalmente, que parte do atual plano estratégico engloba e eleva o Azul 6.0, que por meio de uma melhor gestão de custos e ganho em eficiência. Melhor gestão de custo. Nós vimos ali que, na verdade, isso infelizmente não está acontecendo. Está ocorrendo um distanciamento entre receitas e custos e despesas. Ainda o CEO da Azul, John Hodgerson, apontou que a companhia vai faturar 20 bilhões esse ano. Pode até faturar, mas será que 20 bilhões cobrem custos e despesas? Tudo indica que não, pelos números publicados pela própria empresa. Quem conhece um pouco de balanço, é só baixar o balanço no site deles. Basta colocar o código da ação, espaço RI. Vai direto na central de informações de resultados deles. A CVM, via ofício, questionou a veracidade das informações e solicitou esclarecimentos adicionais a respeito do assunto, bem como por que a empresa não tratou o assunto via fato relevante. Deveria ter tratado. Nesse sentido, na noite de quarta-feira, a Azul esclareceu à autarquia ter feito referência ao seu formulário de referência, é uma documentação entregue à própria CVM, e aos fatos relevantes divulgados pela Azul, destacando que a notícia veiculada reproduz dados extraídos de informações já divulgadas publicamente ao mercado. Não se trata de informação nova. Evidente, não é informação nova. Basta analisar o balanço deles. Ok? Bom, pensando em balanço deles, nós temos aqui os ativos. Nós sempre, nesse caso em particular, olhamos os saldos do consolidado, ativo circulante, que contempla bens e direitos de curto prazo, ativo não circulante, bens e direitos de longo prazo, totalizando 22 bilhões 831 milhões 219 mil reais. Aqui o passivo circulante, no caso do circulante, obrigações de curto prazo, no caso do não circulante, obrigações de longo prazo. Então eles têm de total geral de ativos entre circulante e não circulante, 22 bilhões 831 milhões e 209 mil reais. De passivos, eles têm 48 bilhões 997 milhões 785 mil reais. A lógica de uma empresa saudável é que o ativo seja maior do que o passivo. E existe uma equação na contabilidade que diz que patrimônio líquido é igual a ativos menos passivo. Então, ativos de 22 bilhões menos 48 resulta num patrimônio líquido negativo de 26 bilhões. Se a Azul vendesse tudo que tem para pagar suas dívidas,
ainda faltariam 26 bilhões de reais. E uma outra preocupação muito grande é em relação ao curto prazo circulante. Ela tem apenas 4 bilhões e 900 milhões para honrar dívidas de 17 bilhões. Isso no cenário de um ano, né? A gente está falando no curto prazo. Da onde virá o dinheiro para honrar isso? Ou as dívidas serão renegociadas, embarrigadas? Porque você não vê isso acontecendo. Por que a empresa ainda está funcionando? Porque ainda tem fluxo de caixa. A hora que não emprestarem mais dinheiro ou não rolarem as dívidas, ela para de operar. Ok? Aqui a DRE explica em detalhes a formação do resultado e nós vemos aqui o que está acontecendo com os valores da empresa. Infelizmente, caminha para o fundo do poço. Não é possível afirmar que ela irá à falência. Isso não é possível. Assim como também não é possível afirmar que ela se salvará. A gente que é um pouco mais velho lembra da Transbrasil, lembra da Varig, lembra da Pan American, lembra de várias companhias aéreas que passaram por problemas semelhantes. Agora, investidores, cuidado em manter posições na Azul. Já tem gente se posicionando como vendido, acreditando que a recuperação judicial acontecerá. E se isso acontecer, essas ações cotadas em torno de R$ 5,77 podem despencar para baixo de R$ 2,00. Mas até aí, só o futuro dirá. Bons negócios, cuidado, obrigado pelas visualizações dos vídeos desse canal e até um próximo vídeo. Abraços!